Paulo livra-se de açoites, né? Diz assim: aliás, versículo de número, versículo 1, capítulo 22, versículo 1. Paulo apresenta a sua defesa. Irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhe falava em línguas hebraicas, guardaram indo maior silêncio, e continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o que a igreja? Segundo a exatidão da lei, nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, pregando, e o que, igreja? E metendo em cárceres homens e o que? E mulheres. Aqui ele fala o seguinte, que antes dele se converter, ele era uma pessoa muito ruim. Você sabe como é que Paulo era, né? Tipo Saulo, quem lembra? Fazia maldade, prendia os crentes. Só que teve um dia que ele se converteu. Teve um dia que ele largou o pecado. Teve um dia que ele largou aquilo que afastava o quê? Que afastava a pessoa de Deus. Teve um dia que ele tomou uma posição de homem de Deus. Aí, meu caro, ele se converteu. De pessoa, passou a falar do Senhor Jesus para as pessoas que precisavam, para os que mais precisavam. Posso ouvir, glória a Deus? Glória a Deus. Então você veja que o apóstolo Paulo foi um homem muito usado por Deus. Sabia que era o líder da igreja naquela época, o apóstolo Paulo? Quem sabia disso? Levanta a mão. Pedro tinha total condição de ser líder. Era mais antigo. Mas Pedro pisou algumas vezes na bola com Jesus. Inclusive, uma delas foi quando traiu ele. Negou 10 vezes, sim ou não? Mas Paulo não. Paulo, quando se converteu, realmente foi um homem de Deus. Então Jesus achou melhor deixar a direção da igreja na mão de quem? Na mão de Paulo. O líder espiritual da igreja do Evangelho na Terra foi o apóstolo Paulo. Isso, levanta a mão. Ele que abria as cidades, ele que abria os locais, os estados, ele que direcionava os pastores que iam pregar. Foi um grande líder, o apóstolo Paulo, um homem de Deus. E ele fez um excelente trabalho na terra. Tanto é que o próprio Senhor Jesus falou: você fez um bom trabalho. Daqui a pouco nós vamos chegar nesse ponto. Versículo 5: de que são testemunhas do sumo sacerdote e todos os anciões destes recebi cartas para os irmãos. E aí e ir para Damasco, no propósito de quê? De ser manietados para Jerusalém.
os que também o que lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que indo do caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Caí em terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava contando, né? Quando Jesus apareceu para ele. Quando você persegue um servo de Deus, é como se a pessoa estivesse perseguindo quem? O próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus. Então chegou um momento na vida de Paulo que ele viu uma luz. E Jesus falou: Paulo, Paulo, por que me persegues? Por que você está atrás de mim, rapaz? Jesus falou para Paulo aqui, versículo 8: perguntei: quem és o Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que faz, Senhor? E o Senhor disse: levanta acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão que estava comigo, cheguei aonde? Cheguei a Damasco. Aquele clarão, presta atenção, que Jesus fez ele enxergar, deixou ele o quê? Deixou Paulo cego, Saulo cego. Ele já não via mais nada. Ele falou: Senhor, o que eu devo fazer? Jesus falou: vai lá para Damasco, porque lá eu vou falar para você o que você deve fazer. Eu vou dar a direção para você, Paulo. Você vai saber direitinho o que eu quero que você faça. Olha como é a coisa, né? Perseguindo o povo de Deus, perseguindo os servos do Senhor, o que aconteceu? Ele ficou cego. Talvez você está aqui hoje e muitas pessoas têm perseguido você, onde você mora, onde você trabalha. Isso quer dizer que você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Paulo perseguiu Jesus, mas Jesus tinha um propósito na vida de quem? Dele. Jesus queria abençoar ele. Jesus queria mudar a vida dele. Você está aqui hoje, sabe por quê? Porque Jesus tem um propósito na tua vida. Ele quer te abençoar e quer te honrar. Aí o versículo 12 diz assim: um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo um bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. É forte demais, né? E nessa mesma hora receberei a vista. E olhei para ele. É muito forte, né? Ele falou assim: ó, você vai lá, procura essa pessoa, que ele vai falar o que você precisa saber. Ele chegou lá. Quando ele chegou lá, o Ananias chamou de amigo: amigo, recupera a sua vista. Imediatamente ele o quê? Ele passou a rir. De acordo com o que Jesus falou, o que ia acontecer com ele. E aí diz assim no versículo 14: então ele disse: ó Deus de nosso Pai, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvireis uma voz da sua própria boca. Poderás o que, igreja?
sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo, e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém e morava no templo, sobreveio um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão seus testemunhos a meu respeito. Ele mandou o Saulo ir para onde? Para outro lugar. Jesus transferiu o apóstolo Paulo. Pode levar, né? Não vai ficar mais aqui não, meu filho. Você vai lá para Jerusalém. Lá você vai fazer um trabalho melhor. Pode ir para lá, vai. É muito forte, né? Vê que esse negócio de trocar e vender da época de Jesus, não é isso? Ele estava ali em Roma, aquela área ali, Damasco e tal, agora lá para Jerusalém. Versículo 19: e eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão, e nas sinagogas açoitava-os, que criam em ti. Como é que eu vou lá? Eles sabiam que eu era malvado, que eu botava preso na cadeia, e não vão acreditar em mim. Versículo 20: quando se derramaram o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consenti nisto, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe dos gentios. Pode ir para lá, meu filho, contigo, vai dar certo. Mas ninguém vai me ouvir, Senhor. Vai te ouvir, eu estou te enviando. Quem enviou Paulo para Jerusalém, bispo? Foi Jesus. Jesus enviou o apóstolo Paulo para Jerusalém. E lá em Jerusalém ele falou do amor de Deus. Lá em Jerusalém ele falou de Jesus. Lá em Jerusalém as pessoas olhavam, mas isso é aquele matador de crente. Olha, ele mudou de vida. Agora ele está ensinando. Deus foi com Paulo. Imediatamente Jesus falou assim: não fica aí não, vai para outro lugar, que lá você vai conseguir fazer um melhor trabalho. Versículo 22: ouviram até essa palavra, e então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si e suas capas, atirando poeira para os ares, e ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza, e que sobre açoites fosse interrogado, para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando estava amarrado com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura isso, açoitar um cidadão romano, sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou os comandantes e disse: que estás para fazer?
porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, tu és romano? E ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante a mim: e me custou grande soma de dinheiro, e este título de cidadão, disse Paulo, pois eu tenho por direito de nascimento. E imediatamente afastaram-os os que estavam para inquirir com açoite. O próprio comandante sentiu-se receoso, porque soube que Paulo era romano, porque o mandaram amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos, porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunisse com os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandaram trazer Paulo e apresentou perante eles. Pode fechar sua Bíblia. Você veja, depois que ele começou a pregar, começou a ouvir o quê? As lutas. Começou a ouvir o quê? Perseguição. Começou a ouvir o quê? O sofrimento. Mas Deus foi com quem? Deus foi com Paulo. Deus foi com Paulo, Deus também é contigo. Como Deus ajudou Paulo, Deus também ajuda você. Quem acredita nisso, levante a mão. Mas Deus dá a vitória. Um homem de perseguidor do Evangelho se tornou um homem de quem? Um servo de Deus, fiel e verdadeiro. Quem entendeu a palavra? Então, vive o nome de Jesus. Posso pedir a sua oferta? Deus abençoe.